Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem? Tudo certo e nada resolvido? Tá? Então nós vamos dar aqui o início à primeira aula, né, do tema o ser humano, tá? Que está aí na psicologia organizacional. Então nós vamos resumir um pouquinho, né, para depois chegar à psicologia organizacional, né, como o ser humano, né, está diante das empresas, das instituições, né, quais são os comportamentos, os pensamentos que pairam, né, nessa questão globalizada das empresas, tá? Mas antes nós vamos dar início, né, só retomando um pouquinho, questões até que nós já vimos, né, quem já teve aula comigo lá no auxiliar técnico, né? Então vai estar lembrando algumas questões que nós levantamos lá, discutimos, fizemos atividades, tá? E quem não teve agora vai ver um pouquinho, tá? Então vai ser até mais rico um pouquinho, tá? Então o ser humano e as dimensões do ser humano, tá? Então o ser humano quando ele nasce com algumas coisas já embutidas, como se fosse algo que ele vai desenvolver ao longo da sua vida, tá? Entre elas está a afetividade, tá? A efetividade que está ao lado emocional, que são as emoções, e também os sentimentos. Tá? O lado emocional, nós temos o amor e o ódio. Tá? Então, em um dia, a gente pode desenvolver, né, essas duas questões emocionais, tá? Que é o amor ou o ódio. Tem dia que nós amamos, dependendo de alguma notícia que a gente recebe, né? Então a gente vai odiar. Tá? Se você está indo trabalhar ali, você discute com a pessoa te agride, ela pisa no seu pé. Tá bom? Então esse lado da emoção, ela vai ter uma certa estimulação. Tá? Então você não vai gostar, você vai odiar. Ou também a questão do amor. Tá? Você pode ter afeto com uma pessoa, desenvolver um carisma, então esse lado vai aumentar. Tá? Então o amor e o ódio eles andam ali, ó, paralelamente. Tá? E durante o dia eles aparecem. Tá? Como nós somos seres humanos, né, temos relações, temos convívio com as pessoas, então sempre vai aparecer, tá? O amor e o ódio, né, então isso sempre vai estar em questão. Tá? O importante é como lidar com esse tipo de emoção. Tá? Então é isso que eu venho trabalhando nas aulas, né, desde lá do auxiliar. Tá? Também temos a questão do sentimento. O sentimento já é mais subjetivo, tá? É algo muito assim pessoal, é algo mais duradouro, é algo que você leva assim para a vida inteira, tá? Então tá bem relacionado às questões que você já conviveu, que você já sentiu, que você já passou, tá? Então você traz junto com você para a sua vida esse tipo de sentimento, tá? Pode ser uma música que você ouve até hoje, que quando você ouve, você chora, você sorri, você lembra de alguma coisa. Tá? Ou um perfume que traz uma lembrança. Então a questão desse tipo de afetividade está esse sentimento que ele é mais duradouro. Tá? E o comportamento, né, que está dentro das dimensões do ser humano, o comportamento ele é desenvolvido no quê? No meio que as pessoas convivem, tá? Começa lá no seio familiar, depois ela vai para o social, ela vai para a escola, ela vai para o trabalho. Então ali ela vai desenvolvendo o quê? O seu comportamento, tá? Então o comportamento dela pode ser de uma forma construída de boas maneiras, né? Com reforços positivos, ou também como ao contrário. Então o meio que ela convive, né, é muito importante, porque é dali que ela vai ter seu tipo de comportamento. Tá? Por exemplo, se ela vive numa casa que tem muita agressividade, tem muito barulho, né, o casal briga, xinga, provavelmente, né, essa criança depois vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, ela vai acabar desenvolvendo e repetindo esse comportamento, tá? De xingar, de gritar. Por quê? Porque foi o meio que ela conviveu, ela aprendeu daquela forma. Tá? Isso pode ser modificado? Pode, tá? Mas não será de uma maneira tão fácil assim. Né? Então a pessoa precisa de um trabalho, vai precisar da sua maturidade, de seu tipo de consciência, né? Seu tipo de pensamento, enfim. Então tem muitas questões aí a se pensar e a trabalhar. Tá? Então a questão fisiológica também, que está assim, bem relacionada à questão hormonal. Tá? As mulheres que digam, né, que a cada mês, né, todos os meses, ela passa por essas questões fisiológicas, tá? E dependendo dessas questões fisiológicas, vai ter uma alteração no comportamento, na afetividade, né? Então tá tudo vinculado. Tá? Por exemplo, uma pessoa ela perde um membro do corpo,
né, vai ter uma alteração, né, vai ter um tipo fisiológico modificado. Então, tudo isso vai ter um tipo de alteração, tá? Fisiológica, psicológica, emocional, tá? Então, como trabalhar isso? Como desenvolver isso? Como lidar com isso, tá? Tem pessoas que aceitam, outras não aceitam. Então é um trabalho assim não tão fácil, tá? De conviver com as pessoas que têm esses tipos de mudança, tá? O cognitivo, né, que todos nós temos, o cognitivo está bem relacionado à questão intelectual, tá? À memória, ao pensamento, ao raciocínio, tá? Então você vê que é muito importante, tá? O comportamento, o ambiente que essa pessoa tá, como ela vai desenvolver o seu pensamento, como ela vai desenvolver o seu raciocínio, tá? Se ela vive num ambiente rico que proporciona isso, tá? Então ela vai ter um bom desenvolvimento, ela vai ser uma pessoa crítica, ela vai aprender a lidar mais com as pessoas, vai dialogar mais, né? Então isso é muito favorável, tá? Então o meio em que ela convive é muito importante, tá? E está bem relacionado a todas as questões aqui, tá? Então é bem interessante, é muito bom, né? Proporcionar às pessoas coisas que levam a coisas construtivas, tá? Mas se a gente parar para pensar, a gente vê as pessoas muito habitoladas hoje no celular, né? Vendo coisas assim que não tem muita eficácia, que não tem muita edificações para si próprios, tá? Então isso é muito ruim, que isso não leva ela a pensar, que não leva ela a raciocinar, tá? Então tem uma certa acomodação, né? E isso é bom para quem? Para os políticos, é bom para um país, né, que tenta se beneficiar, né, com a fragilidade de uma sociedade mais carente, tá? Então é muito bom desenvolver o cognitivo, tá? Ler um livro, passear, questionar, ver bons filmes, né? E não pegar só aquilo que a mídia oferece, que a televisão oferece, que já vem preparado, né, que faz as pessoas não pensar. Então a televisão, às vezes, a revista, elas pensam pelas próprias pessoas, né? Então isso é muito ruim para a questão cognitiva, né? Que a pessoa acaba não se desenvolvendo muito, tá? E a questão transcendente, tá? Então nós somos os únicos seres humanos que temos essa questão de pensar em si mesmo, ter a consciência de si mesmo, né? De criticar alguma coisa, de fazer o que é certo ou errado, né? De fazer alguma alteração, alguma mudança, tá? Então nós somos uns seres humanos o quê? Privilegiados, tá? Porque nós temos essa questão, né, de pensar, de agir, de repensar, de recomeçar, né? Então isso é muito bom. Você pode parar e analisar, né, que outros tipos de seres viventes, tá, não tem essa característica nossa, tá, que é muito transcendente, que envolve as questões transcendentes, espirituais, pensamentos imagináveis, tá. Então nós somos muito beneficiados com isso, tá. Que ao mesmo tempo nós temos essas vantagens, que ao mesmo tempo o ser humano acaba reduzindo, tá? Quando ela não se coloca no lugar do outro, quando ela é muito egocêntrica, quando ela pensa somente em si, tá? Então isso acaba o quê? Reduzindo o ser humano. Nós somos tão ricos, tão inteligentes, né? Pessoas assim aptas a criar, a descriar, a montar e a desmontar, né? Então isso é muito bom para o ser humano. Porém, ao mesmo tempo, acaba sendo ruim, né? Quando ele pensa somente em si, quando ele deixa o narcisismo tomar conta da sua vida, né? Quando ele não pensa um pouquinho no próximo, né? Então, ao mesmo tempo que o ser humano é rico, ao mesmo tempo ele pode ser pobre também, né? Quando ele não pensa muito no geral, na sociedade, nas outras pessoas, para o bem maior de todos, tá? Então isso acaba atrapalhando um pouquinho essas questões. Tá? E outra questão também, né, que é do ser humano, é a hierarquia da necessidade. Tá? Então, se eu não me engano, nós vimos isso lá no auxiliar técnico. Tá? Que todo ser humano ele tem o quê? Segundo o autor, que é o Maslow, né, que é um psicólogo americano também, que ele colocou ali alguns patamares, né, a respeito das necessidades que o ser humano precisa, né, ao longo da sua vida, que ele vai estar buscando, que vai ser bom para si. Tá? Entre elas está a primeira necessidade, que é a necessidade fisiológica. Então todo ser humano precisa alcançar essa necessidade e acredito que todos alcançam, né? Quais seriam essas necessidades fisiológicas? Tá? Comer, dormir, reproduzir, tá? Então são necessidades assim que a gente chama de bem básicas mesmo, né? Necessidades normais, né? Que até então todo ser humano tem um pouco de acesso, ele consegue alcançar essa necessidade fisiológica, tá?
A segunda é a necessidade de segurança, tá? Então ele se sente bem quando ele tem, por exemplo, um bom trabalho, ele se sente seguro, tá? Mas com essas questões que nós temos hoje atuais, tá? Muito desempregado, com a questão da pandemia, você pode observar que muitas pessoas acabam se sentindo inseguras. Até aquelas que estão empregadas, que estão em boas empresas, já estão há alguns anos, tá? Então, por questões externas, né, ela acaba tendo uma insegurança. Mas, por exemplo, quando ela tem um trabalho, né, que seja ali praticamente, que é difícil mandar embora, né, que ela sente-se bem, que ela vê que a empresa promove plano de carreira, que dá uma segurança para ela, então o sentimento dela é bom, porque ela se sente segura. Tá? Só quem esteve desempregado sabe assim, o que se passa na cabeça da pessoa, né? Muitos pensam assim, eu sou inútil, eu não estou colaborando com a sociedade, né? Então é muito ruim uma pessoa que realmente, né, gosta de trabalhar, quer buscar coisas boas, tá? Contrapartida tem outras pessoas que não gostam muito, né? Mas enfim, aí são outras questões, tá? Quando a pessoa também tem a sua própria casa, ela se sente segura, né? Por exemplo, quando ela chega da rua, ela chega do trabalho, ela chega de algum lugar, quando ela entra em casa, ela tem o quê? Aquela segurança, né? Porque ela está em casa, ela se sente protegida, ali ela pode fazer, né, as suas tarefas diárias, ali ela pode descansar. Tá? Então essa questão da segurança é bem importante que o ser humano busca no dia a dia. Tá? Então todos nós buscamos essa necessidade. Tá? Trabalhamos muito o quê? Para alcançar esses objetivos, as necessidades. A necessidade social, tá? Ou necessidade do amor, é quando a pessoa ela gosta de colaborar com a sociedade. Tá? Ela se sente bem pertencendo a uma sociedade. Quando ela tem um trabalho, né? Ali ela tem relacionamento, ela tem um bom convívio com as pessoas, tá? Nos momentos de lazeres, por exemplo, na academia, que ela tem um bom convívio, um bom relacionamento com as pessoas e pega contato. Tá? Então ela se sente bem, tá? Ela se sente pertencente à sociedade, né? E a sociedade retribui bem com ela. Né? A sociedade a reconhece. Tá? Então isso é muito bom, é uma necessidade que todo ser humano busca. Tá? Quando as pessoas têm alguns problemas, né, internos, tem algumas que procuram se afastar, tá? Mas aí também é outra questão que, né, não cabe aqui no momento. E a necessidade de estima ou de autoestima, tá? Sendo uma autoestima alta ou baixa, mas aqui é uma autoestima que é alta, tá? Quando a pessoa ela já tem todas as suas necessidades, ela come, ela dorme, tá? Ela tem a sua casa, seu carro, ela tem um bom trabalho, já tem sua família constituída, tá? Então a sua autoestima é o quê? É elevada, ela está se sentindo bem com ela mesma, tá? E isso é bem interessante, isso é muito bom, tá? Porque hoje muitas pessoas olham para si e não estão bem com si, tá? Às vezes ela está trabalhando, tem um bom emprego, tem uma família boa, tá? Mas quando ela se olha assim, ela não se sente bem, ela se sente um vazio. Tá? Isso é muito ruim, né? Então tem que procurar entender, porque ela não está se reconhecendo, ela não está se aceitando. Tá? Logicamente tem muitas questões externas que podem estar levando para isso, né? Pode ser as questões sociais, as questões lá no trabalho que as pessoas estão às vezes desvalorizando, né? Às vezes a sociedade também, a mídia cria um modelo, um padrão de vida, quando as pessoas não alcançam isso, né? Achando que é uma obrigação, mas não é. Então as pessoas quando não alcançam isso, então a pessoa se sente um pouquinho infeliz, inferior, né? Acha que não conseguiu alcançar o que realmente deveria. Tá? Então isso é uma criação, né, da mídia, da sociedade perversa. Tá? E nós temos que estar muito atento com isso, para não cair nessa armadilha. Tá? Porque você tem que ter um corpo perfeito, e se não tiver, então a pessoa não está bem com ela. E às vezes a pessoa está bem saudável, né, mas ela não se aceita. Por quê? Porque tem uma cobrança que às vezes não existe. Ou ela até existe, mas ela não é verdadeira. Tá? Então a autoestima é muito importante para a nossa vida. A pessoa se olhar no espelho, ela se aceitar, né, ela se valorizar, ela se elogiar. Né? Então eu sempre falo isso para as pessoas que eu atendo, né? Quando entram nessa questão, né, que aparece esse problema, tá? Para ela se olhar no espelho, para ela se elogiar, dizer que a ama, que ela é capaz. Né? Então tem que ter essa motivação, é necessário. Tá? Então se você não se amar, se gostar de si mesmo, né, então você vai buscar fora. E você buscando fora, você sabe que muitas vezes não será encontrado. Tá? Então tem que ter essa postura, tem que ter esse pensamento. Tá? E a
autorrealização a realização. Então, quando a pessoa ela já está totalmente realizada, ela já sabe lidar com todas as questões, com as questões materiais, né? Se surgir algum problema, ela vai saber lidar, ela vai saber aconselhar as pessoas. Por quê? Porque ela já atingiu o topo da pirâmide, tá? Então ela já é uma pessoa madura, já é uma pessoa experiente. Ela começou lá, né, subindo de etapa por etapa. Então ela tem essa capacidade, ela tem essa capacidade de lidar com as coisas adversas que, por exemplo, venham a surgir, né? Então isso é bem bacana, tá bom? Então todo ser humano ele busca essa necessidade, né? Sendo ela aqui 5, né, que o nosso autor norte-americano, né, o Maslow, ele coloca pra gente, que é bem interessante, tá bom? Então daqui a pouco eu continuo, tá, a aula. Então, para não ficar muito longo o nosso vídeo, então eu vou dar uma pausa aqui e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? E aí nós vamos conversando. Aí nós vamos conversando no WhatsApp, né, por e-mail, enfim. Mas o mais importante é que se surgir dúvidas, algumas questões, tá? Vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá? Mas o importante né, estar sendo crítico, tá? Estar aberto para qualquer informação, qualquer dúvida, crítica, tá? Então isso é bem importante, tá bom? Então até daqui a pouquinho, tá? Onde continuaremos a aula. Até já!